Se você está aqui nesse vídeo, saiba que Deus quer falar fortemente com você. Esse não é mais um vídeo comum. Esse é um chamado de Deus para a sua vida. Saiba que nesse momento, enquanto você ouve essa pregação, uma janela está se abrindo nos céus e derramando bênçãos sobre sua vida. Se você toma posse, já escreve nos comentários: eu tomo posse em nome de Jesus. Vou passar para você agora um testemunho fortíssimo de um ex-satanista. Um relato dele falando da grandeza de Deus e do poder estarrecedor do jejum. Como o jejum pode te aproximar de Deus e fazer cair por terra o inferno. Assista até o final esse vídeo e se prepare para a sua vida espiritual mudar para sempre. E antes de você ouvir o testemunho, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé, com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Meu nome é Rafael Monteiro Silva e venho de um passado extremamente sombrio. Por 8 anos estive mergulhado no universo do ocultismo, mas fui resgatado pela graça de Deus. Hoje quero dividir com vocês o meu testemunho sobre o poder transformador do jejum. Com base na minha vivência, posso afirmar: os espíritos malignos se abalam quando um cristão escolhe jejuar. O jejum é uma arma espiritual tão forte que sacode o domínio das trevas. Um cristão que jejua com sinceridade e entrega se torna uma ameaça direta ao diabo, aos demônios e até mesmo aos praticantes de magia. Falo isso com propriedade, pois vivi essa realidade. Sei com convicção que o jejum causa um impacto profundo na esfera espiritual. Aqueles envolvidos com o satanismo, magia ou outras práticas ocultas reconhecem o poder sobrenatural que o jejum pode liberar. Muitos jejuam para buscar a vontade do maligno e acessar níveis de energia espiritual perversa. Agora, imagine o que acontece quando um servo de Deus se dedica à oração e ao jejum, com o objetivo de se aproximar da presença divina. Quando um cristão alcança esse nível de consagração, o reino das trevas treme. O inimigo sabe que alguém que jejua é como um guerreiro armado espiritualmente. Por isso, ele faz de tudo para impedir que o povo de Deus entre nesse propósito. É justamente por essa razão que surgiram tantas ideias distorcidas hoje em dia, tentando reduzir o valor do jejum. Existem até líderes religiosos que ensinam que essa prática não é mais necessária, como se tivesse sido abolida. Mas preciso dizer uma coisa: isso é exatamente o que o diabo deseja. Ele não quer que tenhamos acesso ao sobrenatural, porque sabe que, ao entrarmos nessa dimensão, o seu império se enfraquece. O jejum é uma das ferramentas mais poderosas que o cristão possui. Em minha jornada, vi que o jejum não apenas libera poder no mundo espiritual, mas também traz libertação, restauração e quebra de maldições. Quando um filho de Deus jejua, o inferno se agita, os espíritos malignos se afastam e as correntes são quebradas. Para reforçar isso, quero destacar um trecho do livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. A palavra do Senhor declara: não é este o jejum que escolhi? Quebrar os grilhões da injustiça, desfazer os laços da servidão, libertar os oprimidos e despedaçar todo jugo. Este é o jejum que agrada a Deus. Um jejum que liberta, que rompe prisões, que promove cura e nos livra das opressões do maligno. Quando eu estava envolvido com práticas ocultas, também fazia jejuns, porque até os satanistas sabem que há um poder espiritual liberado através dele. Agora reflita: se até os seguidores das trevas sabem disso, quanto mais nós, como servos do Altíssimo, deveríamos valorizar essa prática. O jejum provoca um verdadeiro abalo no mundo espiritual. Se você ainda não tem jejuado, chegou a hora de começar. Isaías 58 revela o que de fato significa jejuar
e como isso deve influenciar nossa vida. Muitas pessoas interpretam esse texto de forma equivocada, achando que ele não fala sobre o jejum literal. Mas, na verdade, Isaías ensina que, ao jejuarmos, mudanças muito específicas devem acontecer dentro de nós. O jejum que Deus aprovou tem o poder de quebrar as amarras da maldade e libertar os corações das prisões espirituais. O que ocorre quando você decide separar um tempo para jejuar diante do Senhor? Primeiramente, as correntes da impiedade se rompem. Essas correntes são prisões invisíveis que nos impedem de avançar, nos prendem a erros, vícios ou situações das quais não conseguimos nos libertar. Mas, com o jejum, essas correntes se desfazem. Ele tem um poder extraordinário para quebrar qualquer encantamento, maldição ou amarra lançada pelo adversário sobre sua vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta prender sua alma, seu espírito, sua saúde, sua mente ou suas emoções é destruído quando você se dedica ao jejum. Existem pessoas que passam anos acorrentadas por situações que as impedem de viver com liberdade. São prisioneiras de hábitos, pensamentos negativos, emoções ou problemas que não conseguem resolver sozinhas. Mas eu te afirmo hoje, o jejum quebra essas prisões. Seja um jejum de meio período, um dia inteiro, 3 dias, 7 ou 21 dias, como fez Daniel, o jejum tem um poder sobrenatural para trazer libertação. Me conte nos comentários se você ou alguém da sua casa tem enfrentado algo que parece impossível de vencer, como dependência, enfermidade, dívidas, etc. Eu posso te assegurar. Se você se comprometer com um jejum feito de forma sincera diante de Deus, todas essas prisões espirituais serão desfeitas. Vamos lembrar do exemplo de Daniel nas Escrituras. Por que ele jejuou por 21 dias? Porque o povo de Israel estava escravizado pelos inimigos. Daniel intercedeu por sua nação, pedindo que as cadeias da maldade fossem quebradas, que os grilhões que mantinham Israel subjugado fossem desfeitos. O seu jejum teve um propósito e não foi em vão. Durante esses 21 dias, houve uma intensa batalha espiritual. Um espírito maligno ligado à Pérsia tentou impedir a resposta divina, mas a força do jejum de Daniel enfraqueceu aquela resistência. O inimigo sabe que, quando você decide jejuar, você ativa um poder que pode remover qualquer barreira. Ele tem consciência de que o jejum provoca libertações, desfaz armadilhas, faz os demônios recuarem e desmantela obras de feitiçaria. Não é de se espantar, então, que hoje existam até pregadores sendo usados pelo diabo para desencorajar o jejum, com o objetivo de manter o povo de Deus aprisionado. Mas a realidade é que o próprio Cristo nos chamou ao jejum. Ele mesmo jejuou e nos deixou esse exemplo. Isaías 58,6 é claro. Não é este o jejum que escolhi para romper as cadeias da maldade? É exatamente isso que acontece quando jejuamos de acordo com a vontade do Senhor. As prisões que nos mantêm cativos, os feitiços, as maldições, tudo isso perde sua força em nome de Jesus. Quando você pratica o jejum, algo poderoso acontece. As correntes se desfazem. Não importa o tipo de amarra que tenha sido lançada sobre sua vida, espiritual, emocional ou até mesmo física, tudo começa a se desprender. Sou uma prova viva do poder libertador que o jejum carrega. Foi através do jejum que fui liberto das amarras da bruxaria, da escassez e das inquietações que me mantinham cativo. Muitas pessoas hoje vivem presas às suas aflições e não conseguem ter uma noite de sono tranquila, pois algo as prende de forma invisível. Mas eu te digo, se você separar períodos para jejuar, começará a ver essas prisões se desfazendo. Talvez no início você não consiga permanecer um dia inteiro em jejum, e tudo bem. Comece com meio período. Com o tempo, você se tornará mais forte. Quando conseguir jejuar por metade do dia, tente um dia completo. Vá se exercitando nesse propósito. Prossiga, acrescentando mais dias conforme for amadurecendo. 2 dias, 3 dias, até uma semana. Posso te garantir, o jejum destrói correntes. Talvez você esteja doente, já tenha consultado médicos e feito uso de remédios,
mas a enfermidade persiste. Isso também é uma forma de julgo. Há quem viva apenas para quitar dívidas e nunca tenha desfrutado do fruto do próprio esforço. E mesmo no ministério, se Deus te entregou uma palavra ou um chamado, mas você ainda não conseguiu caminhar nele, pode ser que exista um julgo espiritual impedindo seu avanço. O profeta Isaías declara com clareza que o jejum desfaz todos os julgos. Qualquer limitação que esteja te impedindo de avançar, qualquer carga espiritual que bloqueia as promessas de Deus para a sua vida, pode ser desfeita por meio do jejum. Não há feitiço que resista ao poder do jejum consagrado a Deus. Se você percebe que algo tem te prendido, Isaías é direto. O jejum é a chave que quebra todo julgo. Bendito seja o nome do Senhor, pois é no jejum que encontramos libertação e rompimento de tudo o que nos aprisiona. O jejum é essencial. Bendito seja o nome do Senhor. Trata-se de uma ferramenta espiritualmente poderosa. Não é apenas deixar de comer. Há um sentido mais profundo por trás que precisa ser compreendido com discernimento. Há quem jejue, mas não experimente transformação alguma, porque não está fazendo da forma que agrada ao Senhor. Apenas inclinam a cabeça, fazem gestos exteriores, mas não praticam o jejum que Deus deseja. Quando decidir jejuar, defina um propósito com clareza. O jejum não é um ritual sem sentido. Ele possui a capacidade de desatar amarras, aliviar cargas espirituais, libertar corações oprimidos e romper com tudo o que te impede de avançar. Esses são os 4 fundamentos que devem estar presentes em seu jejum: desatar laços, aliviar pesos de opressão, libertar os que estão quebrantados e despedaçar julgos. Louvado seja o nome do Senhor. É importante lembrar que até mesmo aqueles que servem a Satanás fazem jejuns, mas com o intuito de buscar a vontade dele. Eles se abstêm com o objetivo de se fortalecer espiritualmente nas trevas. Isso revela a dimensão do jejum, mas também nos alerta. Nem todo jejum é consagrado a Deus. Por isso, o seu precisa ter um propósito alinhado com a vontade divina. Se você jejua sem uma direção clara, pode abrir acesso ao mundo espiritual errado. O jejum é como uma ponte que conecta o mundo físico ao espiritual, mas o poder que será ativado depende para quem o jejum é oferecido. Se você jejua em comunhão com o Espírito Santo e em nome de Jesus, o poder de Deus será derramado sobre sua vida. Antes de iniciar esse período, consagre-o ao Senhor e estabeleça seu propósito com clareza. Diga: Senhor, este tempo de jejum é para ti. Assim, seu jejum terá um rumo espiritual bem definido. Os ocultistas jejuam com alvos precisos: atacar a igreja, os cristãos e seus líderes. Eles sabem que no mundo espiritual há forças malignas e se dedicam ao jejum para se fortalecer e executar seus planos perversos. Mas você não precisa temer, porque quando jejua para Deus, entra na dimensão espiritual correta. É nessa esfera que o poder de Deus se manifesta, e todos os planos das trevas são anulados. Por isso, é indispensável que seu jejum tenha uma direção estabelecida por Deus. Se não houver clareza, há risco de exposição a influências espirituais enganosas. No entanto, quando o jejum é consagrado ao Senhor, você se posiciona no ambiente espiritual certo, onde a presença de Deus se revela. É crucial ter esse entendimento antes de iniciar qualquer propósito de jejum. Aqueles que servem às trevas têm ciência do mundo espiritual. Sabem que há atuação de espíritos malignos e que Satanás exerce sua influência. Eles buscam se conectar a esse mundo para extrair força e alimentar suas intenções. Seus jejuns são entregues a demônios e ao próprio Satanás, buscando poder para cumprir seus objetivos sombrios. Eles não subestimam o poder do jejum. Ao contrário, o utilizam para progredir em sua missão nas trevas. Justamente por isso, nós, como servos de Deus, devemos estar ainda mais conscientes do poder que o jejum tem quando consagrado ao Senhor. Podemos ver isso claramente no Evangelho de Marcos, capítulo 9, onde Jesus nos oferece um ensinamento direto e profundo sobre a importância da oração e do jejum. No versículo 29, há uma afirmação essencial:
Esse tipo de espírito maligno só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus estava se referindo a um jovem dominado por uma entidade maligna. O pai daquele rapaz inicialmente o levou até os discípulos, esperando que eles o libertassem, mas não obtiveram sucesso. Então o pai levou o jovem até Jesus, que expulsou o espírito com autoridade. Mais tarde, intrigados com o fato de não terem conseguido resolver a situação, os discípulos perguntaram ao mestre: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" E ele respondeu: "Esse tipo só sai com oração e jejum." Com isso, Jesus deixou claro que existe uma organização hierárquica no mundo espiritual. Alguns espíritos malignos são mais resistentes do que outros e não podem ser enfrentados com abordagens comuns. Espíritos herdados, como os que Jesus mencionou, atravessam gerações, tornando-se ainda mais arraigados e influentes. Por isso, ele foi categórico ao dizer que apenas a oração aliada ao jejum pode vencê-los. Ao jejuar, você entra em um nível espiritual específico, acessando uma realidade que não se alcança de outra forma. Mas quando esse jejum é somado à oração, você abala os fundamentos do reino das trevas, rompe correntes e liberta os que estão sob opressão. O jejum é uma ferramenta poderosa de rompimento espiritual. Há situações na sua vida, na sua casa ou em seu ambiente que não serão transformadas por si mesmas. Jesus nos ensina que algumas batalhas só são vencidas com oração e jejum. Existem espíritos que não se retiram, cadeias que não se quebram e mudanças que não ocorrem sem essa combinação espiritual. O jejum não apenas promove libertação, mas também destrava tudo aquilo que tem impedido seu progresso. Se há promessas que ainda não se cumpriram ou obstáculos que você não consegue ultrapassar, é possível que o jejum seja a chave para essa resposta. A resposta que você espera pode ser liberada por meio do poder do jejum junto com a oração. Bendito seja Deus, porque o jejum não apenas liberta, mas desfaz todas as barreiras espirituais que bloqueiam sua caminhada. Quando você assume o compromisso de jejuar, grandes transformações acontecem no mundo espiritual. O jejum desfaz os laços que te aprisionam, alivia os fardos da opressão, liberta os que estão quebrados e despedaça todo jugo. Esses são os 4 efeitos do verdadeiro jejum. Mesmo que alguns líderes religiosos ensinem contra essa prática, não devemos nos deixar influenciar. O jejum continua sendo uma arma poderosa para vencer no mundo espiritual. Quero fazer uma oração por você, para que Deus coloque em seu coração disposição para jejuar. Antes de começar, é essencial ter um propósito claro e apresentá-lo ao Senhor. Nunca inicie um jejum sem direção definida. Já presenciei pessoas que terminaram seus jejuns em situações espirituais piores do que quando começaram, porque não consagraram esse tempo da maneira correta a Deus. Por isso, antes de iniciar, ore e diga: Senhor, estou separando esses dias para jejuar e orar com esse propósito em mente. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor desperte no coração de cada um dos teus filhos o desejo de jejuar, que eles possam acessar essa realidade espiritual e apresentar seus jejuns com um propósito bem definido. Creio que o sobrenatural se manifestará em suas vidas. Declaro que enfermidades desaparecerão, trabalhos de feitiçaria serão anulados e todo jugo espiritual será desfeito, em nome de Jesus. Que teu poder se revele e produza milagres na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. E se você deixou de jejuar, eu te motivo a retomar essa prática. Comece devagar e observe os frutos poderosos que Deus trará para a sua vida. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.